Glória a Deus. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom, casa cheia, Deus se alegra muito e a gente também. Queiram fechar os olhos, dirijam-se a Deus nesse momento, cheios de gratidão, Pai querido, Deus soberano, Pai de bondade, de misericórdia, Senhor dos senhores, Tu és o Rei e nós estamos aqui para Te louvar, Senhor Deus. Obrigado por esse momento tão maravilhoso. Obrigado pela semana que passamos, pela semana que está a se iniciar e por esse culto, Pai, em que podemos nos dedicar nesse momento a Te louvar, a Te bendizer, que nós possamos nos arrepender profundamente dos nossos pecados e Te entregar aqui o nosso melhor, Senhor Deus, porque nós sabemos que o que o Senhor fez por nós foi o melhor e que o Senhor tem reservado para nós é ainda melhor. Ô Pai querido, obrigado por tão grande amor, obrigado por se dirigir todos os dias a nós. E por mais que muitas vezes nós não entendemos, Senhor Deus, o Senhor está cuidando de cada um de nós no mais íntimo dos detalhes. Obrigado por cada cuidado tão especial com cada família aqui, Senhor Deus. O Senhor tem cuidado da saúde de cada um de nós, tem tirado nossas dores, o Senhor tem nos protegido, tem nos dado livramento, e que nós possamos reconhecer aqui hoje, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, entregando o nosso louvor, a nossa oferta, e que seja tudo maravilhoso, Senhor Deus, e que o Teu Santo Espírito venha tocar cada um de nós. Toca também aqueles que não puderam estar aqui hoje, aqueles que querem vir e não podem, Senhor Deus, aqueles que estão acamados, que precisam de saúdes, aqueles que têm seus compromissos inadiáveis. Toca cada um deles, que eles possam ter acesso à palavra nesse momento, Pai. E que nós possamos Te entregar o nosso melhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 3, quem quiser abrir, fica à vontade. Pedro se dirigia à igreja que estava espalhada pela Ásia e dava diversos conselhos, né? Ensinava como se relacionar no meio dos pagãos, dava conselho aos cônjuges, marido, mulher, aos anciãos, aos jovens. E quando ele termina de falar ali aos casais, ele finaliza falando à igreja. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Depois de diversas orientações à igreja, ele diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Amém? Queiram se assentar? Então, palavra simples, mas que finaliza ali todo um contexto de orientação. Ele estava nada mais, nada menos que frisando as características que a gente tem quando Cristo está em nós. Os nossos irmãos, os cristãos daquela época, eles passavam por terríveis perseguições. Eram oprimidos, eram torturados, sofriam por causa da palavra de Deus, para que esse evangelho aqui pudesse ser pregado e que a gente pudesse ter acesso mais de 2000 anos depois. E Pedro veio e colocou essas palavras: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos. Eles precisavam muito de amor. Então, tudo aquilo que Jesus já tinha feito por eles, eles iam ter que se espelhar naquilo para poder se abraçar e passar por todas aquelas dificuldades. E hoje, eu não vejo momentos diferentes. Talvez de outras formas, mas nós temos hoje opressão, nós temos perseguição, nós temos fraquezas, injúrias, difamações. Do mesmo jeito que o cristianismo ele era agressivo ao império na época, ele é agressivo hoje
ao império que quer dominar. E a gente vê tudo sendo feito para que a gente esteja cada vez mais por baixo, com cada vez menos moral, né, com cada vez menos saúde, cada vez menos vontade de bendizer, de adorar. Mas Pedro, né, sabiamente falando, divinamente inspirado, ele veio e finalizou dizendo: sede todos de um mesmo sentimento, que é o amor, né? Um só sentimento, que era o sentimento de Cristo, que é o sentimento da igreja. É o amor, amando os irmãos, e entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Intimamente misericordiosos. Quer dizer que a gente tem que ter contato, a gente tem que saber das dificuldades uns dos outros, para que a gente não venha cair em erro, para que a gente possa se corrigir, para que a gente possa se amar. E o mundo está cada vez mais fechado hoje. Por mais que a gente tenha tecnologia que pode caminhar em nosso favor, ela caminha também, ela coloca a gente uns contra os outros. Ao mesmo tempo que ela nos aproxima, ela nos distancia. Porque naquele tempo eles não tinham como mandar uma mensagem e chegar em tempo real. Mas eles estavam sempre juntos, eles sempre se encontravam. Demorasse semanas ou meses, eles estavam se encontrando, eles estavam passando por momentos agradáveis juntos, e eles estavam vivendo aquilo que Jesus deixou para eles viverem, que é o amor. E isso tem sido difícil para nós hoje, né? A tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos aproxima, ela nos afasta. Ela nos deixa distante, e todo esse aceleramento é o que vai esfriando, infelizmente. É o que poderia aquecer, mas é o que esfria também. Então a gente tem que usar tudo em nosso favor e não deixar de seguir as premissas básicas que a palavra de Deus deixou para nós. Porque ele fala aqui: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. O mundo ele nos entrega muitas dores hoje, muitos prejuízos, ele nos entrega esfriamento, mas a gente não tem que devolver na mesma moeda. A gente não tem que devolver aquele tapa com outro tapa. A gente não vai devolver dor fazendo passar em dor. A gente vai abençoar. A gente vai se dirigir a Deus, a gente vai orar pelos nossos irmãos, pelos nossos inimigos, a gente vai orar por aqueles que estão precisando, e a gente vai se colocar à disposição, mesmo que não sejamos aceitos, porque Jesus disse isso, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados. Esse é o nosso chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então, onde está a nossa fé? A nossa fé está na herança. A esperança que a gente tem, que Cristo colocou em nosso coração. Tudo isso aconteceu para que a gente ainda tivesse esperança, por mais que as adversidades sejam grandes. A gente sempre vai ter esperança. Seja em momentos difíceis, seja em momentos de alegria. E que essa esperança ela venha nos fortalecer, venha fortalecer a nossa fé. Porque isso que foi feito por Cristo foi em nosso favor. Nós devemos valorizar e nós devemos nos fortalecer para que isso não seja perdido. Então que esse momento seja grandemente apreciado por nós. Eu sei que cada um teve suas dificuldades para estar aqui hoje. Mas esse momento, ele tem que ser único na nossa vida. Onde a gente pode confraternizar, onde a gente pode compartilhar de uma palavra, onde a gente pode louvar e nos alegrar junto aos pés do Senhor. Que é isso que Ele quis para a igreja. Amém?